Na Eu mesma. acho que eu tô na página errada. 285. Ô, Bárbara, eu não mudei de página ainda não. Olha só. Sim. Importante. Vocês podem observar que as paisagens são transformadas tanto pela ação do homem quanto pela ação Quanto da à natureza, ação tá? da natureza. Então, olha só, a gente pode observar aí que quando a paisagem é transformada pela ação da natureza, o que, que vai contribuir para isso? É o vento, a luz, o calor do sol, a água das chuvas, dos rios e dos mares. Tanto é, né, que na primeira imagem, a gente tem uma imagem que foi transformada pelo desgaste aí das ondas do mar, né? Essas formações rochosas aí, esses paredões, eles foram transformados aí devido às ondas do mar que foi fazendo esse desgaste aí, tá? Conforme ele foi batendo aí, né? A água foi batendo aí, foi transformando aí esses paredões. E embaixo nós temos aí, por exemplo, as falésias, né? Que as falésias e temos aí também essas porções de areia que elas são transformadas pela ação do vento. Então, à medida que vai ventando, né, nessa areia aí, vocês podem perceber que a paisagem vai se modificando, tá? Porque os grãos de areia vão se deslocando de um local para o outro. Ficou claro isso para vocês, gente? Ficou. Tá tranquilo? Então tá, qualquer coisa me pergunta. Bárbara, página 286, conseguiu se localizar? Você tá em outra página. Eu vou digitar a página para você, porque eu tô achando que você não tá sabendo identificar a página quando faz a leitura por extenso. Eu digitei aí o número da página, Bárbara, olha aí. Pessoal, a gente vai falar agora da paisagem e a ação do ser humano, tá? Ô, Letícia, lê essa página toda para mim, por favor. Aham. Isso com a página toda. Devagar, tá? Sem pressa. Aham. A paisagem e a ação do ser humano. O ser humano também transforma as paisagens para atender às suas necessidades, como no cultivo da terra para a alimentação, construção de estrados para a circulação de veículos e construção de casas para moradias, transformações e permanências na paisagem. Ao observar uma paisagem, podemos identificar elementos que trazem informações sobre épocas diferentes, pois muitos deles permanecem na paisagem, enquanto outros são transformados ao longo do tempo. Isso é muito comum em cidades que possuem Edificações. antigas, em meios a moradias, prédios e outros elementos construídos recentemente. Os elementos mais antigos da paisagem mostram como as construções eram feitas, quais matérias eram utilizadas e de que maneira as pessoas usavam cada ambiente. Já os elementos mais recentes sinalizam as necessidades de novas construções com outras funções e como o modo de construí-las e utilizá-las foi se alterando. Dessas maneiras, tanto os elementos antigos como as transformações
revelam informações sobre a paisagem e o presente daqueles Sobre o lugares. passado e o presente daquele lugar. Você falou paisagem. Tá. A fotografia ao lado que retrata Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2016, mostra elementos que permanecem na paisagem há muito tempo, como a Igreja de São José, construída em 1904. Também é possível observar algumas construções recentes, como os edifícios com Arquitetura e materiais modernos. Ótimo. Então, olha só. Nós falamos na página anterior sobre as transformações da paisagem pela ação da natureza. E agora a gente está falando a transformação das paisagens pela ação do ser humano. Então, vocês já sabem, porque eu já comentei, né, com vocês, que o ser humano modifica a paisagem para poder atender às suas necessidades, tá? Então, ele está sempre fazendo melhorias para atender à sua necessidade. E a gente consegue observar aí que tem alguns elementos que trazem as transformações sobre épocas diferentes, tá? Então, muitos deles ainda ficam. Sofia, desliga o seu microfone para mim, meu amor. Obrigada. Então, muitos deles permanecem aí nas paisagens, tá? Enquanto outros vão se modificando aí ao longo do tempo. Então, a gente tem algumas cidades que elas possuem algumas edificações mais antigas, tá? No meio de outras moradias. A gente pode observar isso até aqui no Rio de Janeiro, que tem algumas construções lá no centro do Rio que elas são mais antigas, tá? Porque alguns acabaram que foram, né, se tornando aí patrimônio histórico da cidade, então não pode mudar, e outras realmente foram conservadas pelos próprios moradores, tá? Então, as paisagens atuais, elas são bem diferentes das antigas, a gente pode até ver mesmo no formato aí, né, das construções, e isso conta a história daqueles lugares. Então, quando a gente fala de história lá, de fontes históricas, a gente consegue saber muito de vários lugares, até mesmo só de olhar para as construções. Né? Eu vejo isso muito em Petrópolis. Quando a gente chega lá, a cidade conta uma história só da gente ver as construções antigas que tem lá na cidade. Então, isso é muito importante para a gente, porque a gente consegue conhecer como que era aquilo ali, por causa das fontes históricas que a gente tem os relatos das pessoas, né? E o porquê daquelas construções, tá? E o que acontecia ali naquela época. Então, isso é muito importante, tá? Agora, né, com o passar do tempo, vocês conseguem perceber tanto o passado como o presente, essas alterações ficam mais claras para vocês. A gente tem essa igreja aqui, tá? De São José, é uma igreja belíssima, gente. Ela foi reformada, deve ter uns 3 anos. Ela estava fechada para reforma. Ela ficou, assim, muito bonita. Então, como eu vim de Belo Horizonte, né? Eu conheço essa igreja. Essa imagem aí já foi depois da reforma que eles fizeram nela, tá? Essa pintura é nova. Então, vocês podem perceber que eles manteram aí, né? Conseguiram manter as características da igreja, né? Da época, que ela foi construída em 1904. Eles conseguiram manter, então, todas as características da época. Eles mexeram mais na questão da pintura do lado de fora e fizeram uma restauração do lado de dentro, tá? Mas não alterou nada. Continua do mesmo jeito. Então, ela tá, assim, belíssima. Bom, na página 287, nós temos aí algumas atividades para a gente resolver, tá? Então, no número 1, pediu para a gente observar as paisagens da imagem A e da imagem B. E na letra A, pediu para a gente contornar de azul a paisagem que está sendo transformada pela ação da natureza. E de vermelho, a paisagem que está sendo transformada pela ação do ser humano.
Então, qual que ficou de azul? Gente, Imagem B, tia. isso. E a de vermelho? É a do homem. Exato. Assinale com um X as respostas corretas. Qual o principal elemento da natureza que está atuando na transformação da paisagem? Rio. Ótimo. E qual que é o principal motivo para que o ser humano tenha transformado a paisagem A? Deslocamento das pessoas e mercadorias. Excelente. Agora a gente vai falar um pouquinho da transformação da natureza pelos indígenas, tá? Luísa já leu para mim, Letícia, não é isso? Uhum. Bárbara, lê para mim a página 288, por favor. Os indígenas é a transformação da natureza. Os povos indígenas transformaram a paisagem conforme Transformam, vocês ficam colocando e criando palavras aonde não tem. Lê com calma. Começa de novo, Bárbara. os povos indígenas transformam as paisagens conforme suas necessidades e costumes, por conviverem geralmente em harmonia com a natureza. Essas transformações acontecem de modo respeitoso, conversando o máximo possível Conservando, não é conversando. dos recursos naturais. Os povos indígenas reconhecem que as flores, os rios, Que sem as florestas. o solo e os animais não conseguiriam garantir sua sobrevivência. E as próximas gerações, E as próximas gerações. Ponto. assim coletam frutas e raízes e cortam árvores, caçam e pescam necessários para o seu sustento. Errado. Caçam e pescam com responsabilidade. Você foi lá para a última linha. Pode ler de novo. Assim Coletam frutas e raízes, cortam árvores, caçam e pescam com responsabilidade, ou seja, retiram da natureza apenas os recursos necessários para o seu sustento e de sua família. Quando percebem que os recursos naturais estão se esgotando, procuram outro local da floresta para explorar. Desse modo, contribuem para que a natureza se recupere ao longo do tempo. Ótimo. Então, olha só. Então, a gente viu a transformação da natureza, né? Na visão aí, a paisagem mudando pela ação da natureza, a paisagem mudando pela ação do homem e agora a paisagem mudando pela ação dos indígenas, tá? Então, os indígenas também transformam aí a paisagem, né? De acordo com as suas necessidades e os seus costumes. Mas eles têm um porém. Eles conseguem viver em harmonia com a natureza e quando eles percebem que os recursos que eles precisam ali já estão esgotados, o que eles fazem? Eles vão para um outro lugar para que aquele lugar onde eles estavam, para que os recursos que eles exploraram consigam, tá, com o passar do tempo, por exemplo, a voltar a ser como antes. Então, eles sempre mudam por conta disso, tá? Então, eles conservam o máximo possível os recursos naturais, tá, gente?
Os povos indígenas, eles reconhecem que eles precisam das florestas, que eles precisam dos rios, do solo e dos animais, porque sem eles, eles sabem que eles não iam conseguir garantir a sua sobrevivência, tá? E nem das próximas gerações. O que são gerações? Eles temem, eles gostam de conservar porque eles ficam com medo dos filhos deles, né? Por exemplo, não ter o que eles têm quando os filhos estiverem na mesma idade, tá? Então é a mesma coisa assim, os pais de vocês conservam os lugares aí, né, aonde vocês moram, para que no futuro vocês consigam, né, vocês ainda tenham um local para morar, tá? Hã? Conservado para vocês terem uma vida melhor, tá? Então, olha só que, como eu disse, os indígenas têm um porém. Quando eles percebem, né, que os recursos estão acabando, aí para não acabar com aquele local, eles procuram um outro para explorar, que foi aquilo que eu falei. Então, eles vão contribuindo aí para que a natureza vai se recuperando, tá, aos poucos, até ela voltar a ser o que ela era antes, tá bom? Então, nós temos nessa página aí, tá? Até é bom para vocês refletirem, né, sobre a importância da natureza na vida da gente. Vocês podem observar aí que os indígenas estão pescando aí nessa lagoa, tá? E a gente tinha que ser assim como eles, tá, gente? A gente tinha que deixar a natureza se recuperar, né, ao longo aí do tempo, a ela voltar ao que era ser, né, como ela era antes, até mesmo para a gente não ficar, tá? Sem o que a gente precisa, porque a gente também precisa da natureza para sobreviver. Não é só os indígenas. Aqui na página 289, a gente tem um texto aí também. A Sofia vai ler pra gente, tá? Sem correria, viu, Sofia? Para a gente poder responder as questões A, B e C, tá joia? E se eles tiverem um duplo cessante no meio, tem que É esse o problema. O que foi, meu bem? O pai tá falando. Não vai dar pra eu falar. Tá. Você não consegue ler, não? Consigo, tia, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pode ler, meu amor. Qualquer coisa eu te falo, tá? Pode ficar despreocupada. É a página 289, né? Que eu tenho que ler, né? Isso mesmo. Hoje, leia o texto a seguir e responda as questões. Os povos que habitam e habitaram a região amazônica sempre modificaram a floresta tropical, sem destruí-la. Muitas riquezas da Amazônia surgiram de técnicas indígenas ao longo dos séculos De presença. Na Amazônia, a castanheira, a cucúnia, o cacau, a mandioca, a borracha. Os povos indígenas sempre souberam usar os recursos naturais sem colocar em risco os ecossistemas, isso mesmo. Sabem que precisam do ambiente e de seus recursos para viver. Por isso, desenvolveram formas de manejo adequadas e que têm se mostrado muito importantes para a preservação das florestas do Brasil. Isso. Ô, Bárbara, cadê você? Aqui, tia. Você tá escondendo de mim? É isso? Não, é porque essa garrafa tá quente. Aí eu peguei... Tá quente aí? Uhum. Entendi. Então tá. Gente, letra A. Como os povos indígenas ajudam a conservar o meio ambiente? Quem fez? Eu. Por favor. Desenvolvendo formas de manejo para preservar a floresta. Perfeito.
Luísa? Luísa, liga seu microfone. Eu liguei, tia. Ah, então tá. Coletam frutas e raízes, cortam árvores, caçam e pescam com responsabilidade. Retiram da natureza apenas os recursos necessários para seu sustento e de sua família. Ótimo. Bárbara, o que você colocou, meu bem? Eu ainda não fiz. Então, ô, Sofia, você fez? Sofia? Sofia, tá me ouvindo? Não, ela tá falando que não tá te ouvindo. Ela não tá me ouvindo ou ela não fez? Agora eu fiquei em dúvida. Ela não tá te ouvindo. Você que não está te ouvindo. Ela não está te ouvindo, tia. Ah, então deixa. Ô, Bárbara, então copia aí, meu bem. Pode começar? Com formas de. Com formas de manejo adequadas Você falou que ia fazer para mim, tá? que tem se mostrado importantes Eu acho que hoje você vai estar muito fazer sua cópia. colocou, Bárbara, importantes Eu pensei que tu me mostra. para a preservação colocou para a preservação Sim. das florestas brasileiras. Das florestas brasileiras. Ponto final. Agora, letra B. Cite algumas riquezas da Amazônia que surgiram de técnicas indígenas. Quem fala a resposta para mim? Eu. Castanheira, a pupunha, o cacau, o babaço, Babaçu, babaçu, mandioca, a borracha. excelente. Bárbara, vamos copiar? Sim. Castanheira, vírgula, Analista do processo, reduzindo pupunha. precisa. Sofia, desliga o seu microfone para mim, meu amor. Então, por isso que eu não falei. Tá. Pupunha. Colocou, ô Bárbara? Sim. Vírgula. Cacau. Vírgula. Cacau. Vírgula. Babaçu com C cedilha. Vírgula. Babaçu com C cedilha, tá? Vírgula. Mandioca.
vírgula, mandioca e borracha, ponto final. E borracha. Oi, Luísa. Posso falar os que eu coloquei? Coloquei só 3. Tem problema não, só alguns. Punha. Pessoal, agora a gente vai fazer a letra C, tá? Por que os povos indígenas usam recursos naturais sem colocar em risco os ecossistemas? Posso falar? Pode, Luísa, por favor. Porque eles sabem que precisam do ambiente, de seus recursos para viver. Perfeito, isso mesmo. Gente, o resto aí de vocês está igual? O meu tá igual. Ótimo. Bárbara, então copia aí. Porque junto, tá? Que é porque de resposta. É junto. E sem acento. Porque sabem que precisam do ambiente Folha 4, lápis e feijão para as continhas. do ambiente e de seus recursos para viver. Ponto final. Prontinho aí, Bárbara? Sim. Gente, agora a gente vai continuar aí no croquis do bairro, tá? Todo mundo colocou aí no croquis do bairro, página 290. A gente vai começar aí, tá? A gente não vai finalizar não, porque não dá tempo. Então, olha só. Os elementos presentes nas paisagens dos bairros podem ser representados por meio de um croquis. Os croquis são desenhos ou esboços feitos à mão livre com base na observação de objetos ou de paisagens, tá? Observe e verifique os elementos que caracterizam a paisagem retratada na fotografia a seguir. A gente está vendo uma imagem da Lagoa Rodrigo de Freitas, tá bom? E nessa imagem aí foi representada o croquis dela na imagem de baixo. Então, o croquis é um esboço aí feito à mão, tá? Com base no desenho que a gente já observou. Bom, vocês conseguiram identificar aqui no croquis, que é esse desenho e essa imagem que está em preto e branco, sem colorir? A gente consegue perceber os prédios que tem lá no desenho, a gente consegue ver as árvores, a gente consegue ver o rio. Então, são os elementos que estão representados na fotografia e foi preservado aqui no desenho do croquis, tá? Então, o desenho de fazer croquis, quando eu falar assim, eu vou fazer um croquis daquela paisagem, eu tenho que colocar todos os elementos que tem ali, igual tá aí. Aí na página 291, pediu para vocês observarem a paisagem e fazer um croquis para representar os elementos da paisagem aí. Vocês conseguiram fazer? Deixa eu ver, Lu, mostra para mim.
Ah, ficou ótimo, Luísa. Posso Perfeito. mostrar, tia? Pode mostrar, Letícia. Chega um pouquinho mais perto, Lê. Ótimo, ficou perfeito, isso mesmo. Olha só, gente, para quem não está fazendo as atividades, tá? Não teve tempo, aconteceu algum imprevisto, deixa eu falar com vocês. Nós estamos avaliando o livro de vocês. Então, quem está com atividade sem fazer, com atividade, né, que deixa muita coisa incompleta, a gente está olhando, tá? Eu tenho as minhas folhas que eu escrevo o nome e anoto lá as páginas, atividades que deixou de fazer. Então, eu sugiro que vocês façam as atividades para não acumular, tá bom? Para quando vocês forem entregar o livro para eu corrigir, tá tudo feito, tá? Para vocês não ficar acumulando coisas para fazer e depois não dão conta. Então, eu estou pedindo para vocês que não estão conseguindo fazer, tirar um tempinho aí e realizar todas as atividades do livro, viu, gente? Meninas, vamos passar agora para a página 292 e 293. Aí a gente fecha nessas aí. Não tá vendo jeito de ver. Então, olha só, página 292 e 293, nós vamos falar sobre a importância da reciclagem para a natureza, tá? Bom, aqui tem muitos parágrafos, dá para vocês me ajudarem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês são 4. 1, 2, 3, 4. Cada uma vai ler 2 parágrafos. Bom, cada uma vai ler 2 parágrafos e a gente vai começar com a Bárbara. Bárbara, você vai ler para mim os 2 primeiros parágrafos, tá? E para, tá bom? Devagar, não tô com pressa. 2 parágrafos, eu vou ler. Isso, pode começar. A importância da reciclagem para a natureza. Conforme já estudamos, a falta de infraestrutura prejudica a qualidade de vida da poluição Da população. em lugares em que são sistemas de coleta de resíduos sólidos. Isso, por exemplo, pode ocorrer transmissão de diversos vírus. Só um minutinho. Letícia, desliga o seu microfone para mim, meu bem, porque está interferindo. Obrigada. Isso, Bárbara. Hã? Já terminei. Você leu um parágrafo, agora você vai ler o outro. Muitas cidades brasileiras contam com sistemas tradicionais de coleta que utilizam caminhões para transportar todo tipo de resíduo Resíduo. até os Liga a lixos câmera, Letícia. sanitários. Ótimo. Mas você Opa, 2 parágrafos. Eu tô anotando aqui, vou falar com a tia Regina que vocês não sabem o que é parágrafo. É 2. Luísa, agora você lê para mim os 2 próximos. Liga seu microfone. Mas você sabia que grande parte dos resíduos destinados ao lixo podem ser reutilizados ou reciclados? Alguns materiais podem ser aproveitados pelas indústrias para a fabricação de outros produtos. Para isso, é necessário que seja feito um sistema de coleta seletiva do lixo. A coleta seletiva de lixo é feita com a separação dos resíduos de acordo com o tipo de material do qual são produzidos, como plástico, metal, papel e vidro. Assim, os coletores ou lixeiras têm uma cor para cada material
Ótimo, Cadê? 2 parágrafos. Ô, Sofia, lê para mim o próximo aí. Calma, a Letícia já leu? Ô, Sofia, você não está acompanhando a leitura? É isso? Não, que aqui o café derramou aqui na mesa. Gente, vocês têm que prestar atenção. Eu falei no início da aula que eu ia pedir para cada uma ler 2 parágrafos. Vocês tinham que ficar prestando atenção para vocês saberem. Ô, Letícia, lê para mim. Letícia, liga o microfone. E, gente, ela tá te ouvindo? Você conhece as cores usadas para cada tipo de material reciclável? Veja a seguir. Continua, Letícia. 2 parágrafos. Vermelho para plástico, azul para papéis, amarelo para metal, verde para vidro, marrom para resíduos orgânicos. Continua lá em cima agora, Letícia. As pessoas toneladas de lixos todos os dias no mundo. O destino dele é retornar de alguma maneira para a natureza Para a natureza. Ponto. Em alguns casos. Não pedi ninguém para continuar. Eu só falei com a Letícia que tinha um ponto ali, gente. O parágrafo não acabou. Meninas, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Parágrafo, vamos lá. O parágrafo é quando a gente coloca lá o dedinho, ela deu um espacinho. Nesse parágrafo aí que ela está lendo, as pessoas. Esse parágrafo, ele vai até na última linha, que é, veja alguns exemplos. O próximo parágrafo, ele vai começar com portanto. E ele só vai acabar lá na fabricação de novos produtos. O próximo parágrafo, ele vai começar em para que a coleta seletiva. Então, toda vez que tiver esse espaço, é um parágrafo. Toda vez que tiver esse espaçozinho aí, é um parágrafo. Deu esse espaço, é um parágrafo. Deu outro espaço, é outro parágrafo. Vocês não estão se recordando do que é parágrafo. É só vocês observar o espaço que tem antes de começar. Vocês já observaram, por exemplo, aqui, ó. Deu espaço aqui, começou as pessoas. A próxima linha começou aqui embaixo, ó. Aonde estava o espaço. Ou seja, não deu parágrafo, continuou na mesma linha. E veio até acabar aqui, ó. Aí veio o ponto. A minha outra frase começou aqui, ó. Em alguns casos, isso porque não era parágrafo, porque continuou o mesmo assunto. Então, a gente só vai trocar de parágrafo quando o assunto mudar, que é o caso daqui, ó. Mudei de assunto, aí eu passei aqui. Portanto, a coleta seletiva. Vamos lá. Letícia, volta a ler para mim aí de novo, começando lá no início do parágrafo. Tá bom. As pessoas geram toneladas de lixos todos os dias no mundo. O destino dele é retornar de alguma maneira para a natureza. Em alguns casos, o lixo retorna sem nenhum tipo de tratamento e pode causar danos muito sérios ao meio ambiente. Alguns desses materiais levam pouco tempo para se desintegrar na natureza. Já outros levam centenas de anos
Veja alguns exemplos. Centenas de anos. Ponto. Veja alguns exemplos. Uns exemplos. Por isso que eu Casca falo de com fruta. vocês. Por isso que eu falo com vocês para ler devagar. Para vocês observarem os sinais de pontuação, para vocês, né, respirar, tá? Bom, agora mudou. Esses 2 últimos parágrafos aí, vamos ver se a Sofia agora está acompanhando para poder continuar. Sofia, continua. Sofia. Sofia, continua da onde a Letícia parou. Pode continuar. Agora é sua vez. Bom, a Sofia acho que não está me ouvindo. Letícia, continua você? Aham. Tá bom. Casca de fruta, 3 meses. Papel de 3 a 6 meses. Plástico, mais de 40 anos. 400. 200 anos. Pode continuar, Lê. Lê para mim até o resto agora. Até o final. Portanto, a coleta seletiva diminuiu a quantidade de lixo acumulado e descartado no meio ambiente. Além disso, a reciclagem dos materiais reduz a necessidade da exploração de recursos da natureza, como madeira e minerais, para a fábrica de Fabricação. novos produtos. Para que a coleta seletiva ocorra com sucesso, todos precisam fazer a separação correta dos materiais em casa antes de descartá-los. Isso deve ser feito até mesmo em bairros onde não existem os coletores seletivos. Nesse caso, bastante separar plástico, vidro, madeira, metais e papéis de outros materiais não recicláveis e dos restos de alimentos. De que maneira você colabora com a coleta seletiva do lixo produzido em sua casa? Conte para os colegas. Bom, gente, então é isso. Eu estou falando da coleta seletiva, né? Como é que ela funciona? Que tem essas latas de lixo, cada uma com uma cor, tá? E representa cada um tipo de material que vai ser reciclável ou não. Então a gente tem aí a primeira que é de plástico, a segunda para papéis, a amarelo que é para metais, a verde que é para vidro. E nós temos a marrom que é para resíduos orgânicos, né? Que são aqueles restos de alimentos, né? De casca, de frutas, que a gente tem em casa. Então, cada lata dessa vai receber um lixo, aí ele vai ser separado do lixo seco do lixo úmido, né? E isso mesmo serve para facilitar a vida da gente, para a gente conseguir reciclar, tá? Para poder ajudar a natureza aí. Porque se eu pego uma garrafa PET e jogo lá no terreiro da minha casa, por exemplo, ela vai gastar 400 anos, tá? Para poder acabar com isso. Entendeu? Se eu pego aí o papel e jogo lá no chão, ele vai ficar lá no chão durante de 3 a 6 meses. Então, o ideal é colocar cada um lixo na sua lata, tá? Para a gente poder conseguir ajudar a natureza nesse sentido, tá? E até mesmo a gente. Então, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje aqui, de geografia. Na próxima aula, a gente relembra de novo um pouquinho sobre a coleta seletiva, tá? E a gente continua com as correções. Então, meninas, beijos para vocês. Até amanhã.